Boa tarde a todos. Quero acolher com carinho a todos vocês que se encontram aí já conectados através do Facebook e da Paróquia Santo Antônio, Caxambi. É uma alegria hoje, dia 7 de setembro, um dia tão especial, né, para todos nós brasileiros, dia que nós celebramos a proclamação da nossa independência, né, 199 anos, a independência do Brasil. Então, o ano que vem completaremos 200 anos, 20 décadas. E nesse dia 7 de setembro, o nosso Vicariato Norte costuma fazer sempre a nossa Assembleia dos Círculos Bíblicos, que sempre acontece no dia 7 de setembro. Mas por causa da pandemia, desde o ano passado, como também esse ano, não foi possível fazer a Assembleia dos Círculos Bíblicos de modo presencial, como estava previsto. Mas estamos fazendo essa live, né, agora, aqui, a partir das 15 horas, é a hora da misericórdia, né, uma hora muito especial para colocarmos também todos nós brasileiros, e de modo especial, vocês que atuam através dos diversos círculos bíblicos, as diversas paróquias do nosso vicariato, e sempre com muito entusiasmo, com muita motivação. E esse ano, de modo todo especial, temos algo a mais para nos motivarmos, que é a celebração do Jubileu de Ouro, né? 50 anos da proclamação do mês de setembro como sendo um mês dedicado à Bíblia, né? E esse ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, propôs o livro da Carta aos Gálatas, de São Paulo, né, aos Gálatas, para estudarmos juntos, né? E hoje, nessa live, né, de modo todo especial, nós vamos nos aprofundarmos através, né, do seminarista Arthur, que já está conosco aqui. É uma alegria muito grande, um prazer poder acolhê-lo. Arthur, que recentemente, né, defendeu a sua tese de mestrado na PUC, né, agora já é mestre, daqui a pouco sacerdote, se Deus quiser, Nossa Senhora. Então, nós temos essa grande alegria de termos aqui no nosso meio partilhando conosco, né? Então, vocês que estão aí conectados, vocês que fazem parte dos ciclos bíblicos, aproveite esse momento da graça, com certeza será uma grande bênção para todos nós. Mas antes de passar a palavra para o Arthur, vamos fazer a nossa oração inicial, e hoje, né, celebrando esse dia 7, a proclamação da nossa independência, vamos confiar, né, o nosso país, a nossa vida, diante de tantos desafios que estamos enfrentando, sobretudo esses últimos 2 anos, com essa pandemia. Vamos colocar nas mãos a nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Que ela possa nos cobrir com o teu manto sagrado, que ela possa nos proteger e nos abençoar. Ela que primeiro acolheu esta palavra nas suas entranhas, que se fez carne e habitou entre nós. Vamos rezar, eu convido vocês para rezar comigo esta Ave Maria, e cada um no seu coração, coloque a sua família, coloque o seu desejo de cada vez mais servir a nossa igreja, sobretudo através desse contato direto com a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora quero dar as boas-vindas ao nosso seminarista Arthur. Arthur, seja muito bem-vindo mais uma vez, em nome do nosso vicariato, e todos aqueles que fazem parte dos ciclos bíblicos, das 40 paróquias do nosso vicariato. Eu já quero manifestar a alegria de tê-lo aqui no nosso meio, agradecer desde já pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, de preparar, né, para nós esse estudo hoje, né, da Carta de São Paulo aos Gálatas. Então, seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe desde já. Muito bem, muito obrigado, Padre Aldo, nosso querido Padre Aldo, nosso vigário episcopal, desse tão querido e amado Vicariato Norte. É uma alegria, né, poder colaborar com o nosso vicariato, onde eu estive participando durante muitos anos, né, não somente como seminarista, mas antes disso também, colaborando com essa identidade que possui o nosso Vicariato Norte, né, que é a identidade da formação. É o vicariato da formação, né? E eu aceitei esse convite com muita alegria, né? Pelos irmãos que conheço, pelas amizades que formei, e porque Padre Aldo, meu padrinho, né? Fez esse convite, né? E não tem como dizer não para o Padre Aldo, não é verdade, gente? Então, com muita alegria, estamos aqui
para esse momento de formação, de aprofundamento, né, da Sagrada Escritura, uma vez que a palavra de Deus ela plasma, né, o nosso coração, ela forma a nossa identidade de cristão, ela é sempre atual e viva, né, porque o Espírito Santo, que inspirou o agiógrafo, continua sobre a igreja, inspirando, iluminando a nossa inteligência para compreendermos a atualidade da palavra de Deus. E como bem Padre Aldo nos falou, né, neste ano, a nossa Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, propõe como estudo para o mês de setembro a Carta de São Paulo aos Gálatas. E nós vamos começar essa nossa exposição, né? Eu preparei aqui um material, um slide para vocês, né? E a nossa querida Dani vai exibir para a gente daqui a pouquinho, né? A Dani que sempre nos acompanha nessas lives, né? Está sempre nos bastidores orientando como é que deve funcionar essa parte técnica, né? E desde já nós também agradecemos a ela a sua disponibilidade, bem como a pequena Catarina e o seu esposo Léo, né? Então, Dani, podemos já exibir o nosso slide a fim de que a gente possa dar início de fato a essa nossa formação, né? Que na verdade vem ser um estudo, né? Um estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas. E esse estudo que nós vamos perpassar nesta tarde, né, ele tem um versículo bíblico que constitui, por assim dizer, o eixo, né, do nosso estudo. É como que o lema. O tema é a Carta aos Gálatas e o lema é um versículo bíblico extraído de uma perícope da própria carta, né? Que é identificado pelos biblistas, pelos exegetas, ou seja, os estudiosos da Bíblia, né, como hino batismal, porque ele diz assim, olha lá, com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E aí, nesse último versículo, né? No versículo 28, nessa última parte, é o lema da carta. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Por que esse hino batismal, né? Esse versículo está dentro desse trecho, dessa perícope, que é considerada um hino batismal, porque os hinos nas comunidades primitivas, eles marcavam, né, uma profissão de fé, marcavam, por assim dizer, uma identidade. Né? Por exemplo, se perguntarem para você assim, qual é a sua identidade cristã? Você vai dizer o quê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus... Ou seja, vai professar a sua fé. É ali que concentra a nossa identidade cristã, no credo. Como isso, né? O credo, conforme a gente tem hoje, naquele tempo das comunidades primitivas, ainda não estava muito bem assim definido, elaborado, como hoje a gente já sabe de qual é salteado. Então, as comunidades elas se identificavam por trechos que aqui no caso da Carta aos Gálatas nós chamamos de hino, né? Porque era algo que era memorizado e por se tratar de hino era algo cantado, até porque a palavra cantada ela tem uma facilidade maior na memorização. Não é verdade? Ou se a gente cantar aqui qualquer canto antigo, a gente vai se lembrar rapidinho, né? Porque ele está entranhado na nossa vida, ele está guardado de cor, né? Ou seja, de coração, ele está lá no nosso coração. Da mesma forma, a comunidade dos Gálatas, né? As comunidades, melhor dizendo, elas tinham essa identidade. E a identidade dizia o quê? Olha, que todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? Quem são essas pessoas? Todos aqueles que foram batizados. Todos aqueles que foram batizados, eles se revestiram de Cristo. Então, por isso,
não há mais divisão, né? Por isso que aí o trechinho vai dizer, né? Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus, aonde ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Cada um é um membro muito importante no corpo de Cristo, né? Vai ensinar lá São Paulo na carta aos Coríntios. E essa identidade está assinalada, por quê? Cristo é a nossa cabeça, pelo batismo nós nos tornamos participantes da vida de Cristo, que é a vida divina. A fé é o pressuposto fundamental para essa participação, né? E uma vez batizados, todos somos iguais, né? Todos somos um só em Cristo Jesus, né? Nós vamos aprofundar isso no decorrer da nossa carta, né? Do nosso estudo, melhor dizendo. E agora, para a gente compreender bem qual é o itinerário que o nosso estudo bíblico vai percorrer, nós elencamos aqui 7 itens, né? Onde nós vamos perpassar para entendermos, né, toda essa proposta da Igreja do Brasil para aprofundarmos o nosso estudo, o nosso conhecimento e, assim, suscitar o nosso amor pela palavra de Deus. Aqui eu lembro muito dos discípulos de Emaús, né? Quando Jesus está explicando tudo o que estava acontecendo a respeito dele, e aí depois os discípulos vão dizer o quê? Nossa, não era verdade que quando nós caminhávamos com ele, ele nos explicava as escrituras e o nosso coração se abrasava, né? Ou seja, o nosso coração se enchia de amor, de paixão, de zelo, né? Ou seja, de um desejo assim grandioso. Por quê? Porque pela palavra o Senhor está no meio de nós, né? E essa experiência é muito bonita porque quando a gente vai à missa ou quando a gente participa de um círculo bíblico, né? Uma vez que nós estamos falando aqui para os irmãos dos círculos bíblicos e toda a comunidade, enfim, né, do nosso Vicariato Norte, né? Quando a gente assim quando a gente dedica um pouco da nossa atenção à palavra de Deus, a gente descobre tanta riqueza, tanta coisa bonita, né? Que essa palavra acaba assim nos alcançando como uma flecha lá no nosso coração. E aí às vezes a gente até exclama: "Nossa, essa palavra tem tudo a ver comigo hoje". Por quê? Porque Deus é eterno. Ele está no tempo, né? Falando conosco todos os dias. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É uma verdade de fé que nos dá garantia, que nos dá tranquilidade, né? Então, deposita a tua confiança em Deus, porque Ele está no meio de nós. E nós não estamos sozinhos, nós somos um só em Cristo Jesus. Isso você não pode deixar de esquecer. Escreve essa frase: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Coloca na sua Bíblia, coloca na sua geladeira, né, para você nunca esquecer que você não está sozinho, que você tem uma comunidade de fé, entende? Que partilha das mesmas esperanças, das mesmas dificuldades, dos mesmos sentimentos, né? E isso, né, nos torna tão iguais e tão humanos que a gente pode encontrar apoio uns nos outros. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo. Isso é muito bonito. E São Paulo, né? São Paulo, ele sai de cena. Ele sai de cena porque já não é mais ele, é Cristo que vive nele. Está escrito aqui na carta aos Gálatas, né? Ou seja, ele está apontando tudo para o Cristo. Bom, tendo falado um pouquinho dessa introdução, está aí o nosso itinerário. Nós vamos na autoria, né? E vamos seguindo com os outros itens. O primeiro deles é a autoria, né? A gente sabe muito bem que Paulo tinha muitos auxiliares, né, para escrever as suas cartas, até porque ele não ia dar conta de anunciar o evangelho, escrever carta, comer, né, dormir, fazer as tendas, né, para poder ter a sua subsistência, enfim. Mas essa carta aos Gálatas, ela é chamada de proto-paulina, sabe por quê? Porque ela tem a assinatura autêntica de São Paulo. Isso significa dizer que foi ele mesmo que escreveu. Entende? Foi ele mesmo que escreveu. E aí você vai perguntar assim: Arthur, como é que você sabe disso? Porque a carta
está informando isso, né? A Dani vai dar um clique agora e ela vai mostrar para a gente. Olha lá, São Paulo vai dizer assim, olha, todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, se fosse alguém que estivesse escrevendo a mando de Paulo, e ele estivesse ditando, né, não colocaria isso. Entende? Então, isso é um sinal muito eloquente que é realmente São Paulo que está escrevendo aquela carta. Entende? Ah, mas e as outras que assim não foram de próprio punho, né? Ah, mas é porque ele ditou, ele disse como é que deveria de ser feito, né? E foi mais tarde inserida no cânon bíblico, né? Mas essa não, essa foi de seu próprio punho. Dá mais um clique aí, Dani. Olha lá, em Gálatas 6:11, São Paulo vai dizer: vos escrevo de próprio punho. Ou seja, para São Paulo ter escrito essa carta de próprio punho, é porque tem alguma coisa aí por detrás, né? E como nós estamos aqui nesse estudo bíblico, né, nós vamos descobrir o que está por detrás disso, o que levou Paulo a escrever uma carta de próprio punho. Então, vamos colocar nossa orelha em pé para poder saber o que é, não é verdade? Então, o segundo item do nosso estudo é sobre a datação. Nós já sabemos que a autoria é de Paulo, indiscutível, né? E agora a datação e o lugar de composição. Quando César Nero era o imperador, né? Nós temos aqui por volta do ano 50 depois de Cristo. E nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é essa, e a segunda hipótese, né, como vocês podem ver aí no nosso slide. A primeira hipótese vai dizer que foi entre o ano 56 e 57 depois de Cristo na Macedônia. A segunda hipótese, que é a mais provável, vai dizer assim, olha, foi entre o ano 54 e 57 depois de Cristo em Éfeso. Sabe por quê? Dá uns cliques aí, Dani. Paulo, em sua viagem a Corinto, foi impelido pelo Espírito Santo e, por causa de uma enfermidade, esteve na Galácia e depois na Macedônia. Então, os Atos dos Apóstolos vão informar para a gente o itinerário das viagens de Paulo. E aí vai dizer que quando ele estava indo para Corinto, né, o Espírito Santo mudou o trajeto dele. E aí, e também por causa de uma enfermidade, ele foi para a Galácia. Aí vocês vão perguntar assim, mas Arthur, é possível que o Espírito talvez tenha até suscitado essa enfermidade? Olha, não sabemos. Mas como tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Vamos deixar essa questão no ar, porque, né, o Espírito que sopra onde quer, se é Deus que conduz a nossa vida, ele que é o nosso pastor e nada nos há de faltar, pode ter sido, né? Mas isso não é tão importante assim. Mas depois vocês vão descobrir qual é a relação dessa enfermidade e desse impulsionar do Espírito lá na Galácia, né? Agora, quando Paulo escreveu a Corinto, ele mencionou as comunidades da Galácia que tinham as normas a respeito das coletas para os pobres. Ou seja, nesse ponto aqui, as comunidades da Galácia, elas tinham orientações como eles deveriam de fazer para não se esquecerem dos pobres. Olha aqui que bonito, né? O Evangelho de Jesus, o cuidado com os pobres sendo vivido pelas comunidades primitivas. Quando Paulo esteve em Éfeso, ele foi à Galácia novamente. Então, é provável que o lugar de composição da carta aos Gálatas tenha sido na Macedônia, quando ele estava a caminho de Corinto, ou quando ele, estando em Éfeso, ele foi à Galácia novamente, né? E aqui é interessante porque se ele vai à Galácia novamente, ele vai ver como é que a comunidade está depois da carta que ele enviou. Entende? É isso que os biblistas conseguem compreender. Se ele vai novamente, é porque ele quer ver se a comunidade está pondo em prática
aquela orientação que ele deu na carta que ele enviou. Entende? Então, há de se crer que em Éfeso também, né, ele pode ter escrito, com maior probabilidade de ter escrito esta carta à comunidade aos Gálatas. Tá certo? Bom, seguimos então para o próximo item, né? E nós temos os destinatários, né? Quem é o destinatário da carta aos Gálatas? É a igreja que está na Galácia, evidentemente, né? Quem é destinatário da carta que é mandada ao Caxambi são os caxambienses, não é verdade? Então, na Galácia, né, era uma região no norte ou uma província no sul, na Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, né? Então, as igrejas da Galácia, elas se localizam ali na Ásia Menor, na região, né, norte, ou na província que ficava no sul. Os exegetas vão dizer que é bem provável que Paulo tenha escrito às igrejas da Galácia que estão na região norte e não na província, porque em todas as suas cartas ele não se dirige à província, mas ele se dirige à região, entende? Ou seja, a comunidade que está na região. Porque por detrás disso subjaz uma questão política, entende? Então é mais fácil falar com a comunidade cristã do que com aqueles que estão governando a cidade. Compreende? Por quê? Nem sempre aqueles que governavam eram católicos, eram cristãos, certo? Bom, as igrejas da Galácia, ou seja, as comunidades da Galácia, não era apenas uma comunidade, mas eram várias comunidades que pertenciam àquela determinada região. Podemos entender todas as paróquias do Vicariato Norte, entende? Olha aí que beleza, né? O dia que Padre Aldo escreveu uma carta para todos os moradores, né, do Vicariato Norte, todas as paróquias do Vicariato Norte serão contempladas, assim como Paulo escreveu a todas as paróquias da Galácia, né, que eram comunidades cristãs. Então, uma vez que está escrevendo as igrejas da Galácia, está dizendo as comunidades cristãs, né? A comunidade cristã formada por pagãos. Isso aqui é uma novidade, né? Por quê? A gente sabe muito bem que o cristianismo ele é oriundo do judaísmo, né? Ou seja, os judeus são os nossos irmãos mais velhos. Foi dali, desse povo, que nós nascemos. Mas como a salvação realizada por Jesus não está restrita aos judeus, né? Não está restrita aos judeus, mas ela é universal, então outras pessoas que não são judias, ouvindo o anúncio da boa nova de Jesus, né, querem se tornar cristãos. Olha que beleza, né? O anúncio da boa nova, o evangelho, alcança outras pessoas, outras esferas, né, da sociedade. Ou seja, não está restrito aos judeus. E quem não é judeu é considerado, então, pagão, certo? Então, e aqui nós temos um sinal, né? Existem vários, mas eu escolhi apenas algumas passagens que mostram, que corroboram, melhor dizendo, aquilo que nós estamos falando, né? E aqui nós temos uma de Gálatas 4:8. Outrora, é verdade, não conhecendo Deus, servistes a deuses que na realidade não o são. Quem serve a deuses não é judeu, é pagão. Entende? Então, isso é um sinal, né? Por quê? Porque na cabeça dos judeus, aquele que não professava a fé de Abraão, né? Não era judeu, então era o quê? Pagão, tá certo? Então, o pagão, ele não serve a um único Deus, como os judeus e nós cristãos servimos, né? Mas servem a vários deuses. Só que aí Paulo vai dizer assim, olha, como vocês não conheciam, vocês serviam a outros deuses, mas, na verdade, eles não são deuses. Por quê? Existe um único e verdadeiro Deus. Um único e verdadeiro Deus. Tá certo?
Vamos lá, então, para o próximo slide. A finalidade da carta. Nós temos aqui, olha aqui, ó, por que que Paulo está escrevendo uma carta de próprio punho? Porque estava tendo um conflito nas comunidades da Galácia. Então, Paulo escreve uma carta para superar um conflito provocado pelos judaizantes. Quem são os judaizantes? Os judaizantes são os cristãos que vieram do judaísmo, que se converteram do judaísmo e se tornaram cristãos, mas eles forçavam os pagãos à prática da lei mosaica como pressuposto para se tornarem cristãos e garantirem sua pertença nas promessas divinas. É importante a gente salientar aqui que aquele que era judeu e que se converteu ao cristianismo compreendeu o que significou essa passagem. Por quê? Eles entenderam que todas as promessas se realizaram em Cristo e passaram a seguir a Cristo. Entende? Respeitando toda a sua tradição, mas agora eles entenderam que Cristo é aquele pelo qual as promessas anunciavam e pelo qual nós devemos seguir. Tranquilo, não é? Mas tinha nesse meio aí um Zé Povinho, né? Que ainda tinha saudade das cebolas do Egito, né? E aí, o que eles entendiam? Que aqueles que queriam ser cristãos deveriam de participarem de todas as práticas da lei mosaica. Ou seja, deveriam ser circuncidados, né? E aí Paulo vai dizer assim para a comunidade cristã da Galácia: olha, estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Ou seja, querem que vocês voltem à lei da escravidão, à lei do jugo, à lei do puro e do impuro. E essas coisas já não existem mais porque Cristo já plenificou, já levou ao cumprimento. O Messias prometido já chegou. Então, tudo que era do passado já se tornou pleno. Entende? E aí Paulo vai dizer lá no 5:2, ó, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei por firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção! Eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Porque a circuncisão era elemento de aliança, né? Onde tinha que derramar um pouquinho do sangue, etc., né? Toda aquela prática da lei. E agora o Cristo já derramou o sangue na cruz. E ele é a nova, verdadeira e eterna aliança. Então não precisa mais derramamento de sangue humano, porque Cristo já fez isso por nós, né? Agora, se eles retomam essas práticas antigas, quem é Cristo? Nada. Entende? E aí continua Paulo, ó, pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei. Olha aí, ó, aquele povo que exige a circuncisão de vocês, nem eles observam mais a lei, mas eles querem fazer isso com vocês porque eles querem se gloriar da carne. Olha só que tristeza, né? Imagina isso acontecendo hoje, né? Imagina isso acontecendo hoje. Não, eu estou aqui há muito tempo, desde quando a igreja foi fundada. E sempre foi assim. E se você quiser ser alguma coisa ou fazer alguma coisa, você tem que fazer o que eu fiz. Tem que comer muito feijão com arroz para chegar onde eu cheguei. Entende? E Paulo vai dizer para a gente que não é assim não. Olha, se tiver feijão, arroz, uma batata frita, uma lasanha, você pode comer a batata frita e a lasanha e pode dispensar o feijão com arroz. Entende? Ou seja,
fazendo apenas uma analogia, né, para poder a gente entender melhor. A gente não precisa mais retomar as coisas do passado, porque Cristo já nos libertou delas todas. E é muito interessante que a lei, né, Deus deu os 10 mandamentos. E ao lado, né, dos 10 mandamentos, nós temos os códigos, né? O código da aliança, o código da santidade, o código do Deuteronômio, que foram interpretados ao longo da história, né, como leis para que o povo pudesse se manter pertencente à comunidade dos judeus. Só que essas leis, elas foram assim tão mal interpretadas que elas não libertavam mais, elas escravizavam, né? Elas escravizavam. E Cristo vem, leva ao pleno cumprimento o sentido da lei e liberta tudo isso, né? Aí Cristo vai dizer assim: olha, entenderam tudo errado, porque lá no início foi dito isso, mas interpretaram de outra forma. E como é que deve ser feito? Aí Cristo recapitula tudo e mostra: olha, ama a Deus e ama ao próximo. Porque se você também estiver amando só o próximo, você também estará amando a Deus. Isso está aqui escrito na carta aos Gálatas. Quando eu vi esse detalhe aqui na carta aos Gálatas, eu fiquei assim, impressionado. Você pode abrir a sua Bíblia, né? Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, né? Versículo 14, que diz assim: pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando a gente ama o próximo, a gente está amando a criatura mais especial de Deus, que é o homem, que é a mulher. E amando o homem e a mulher, né, o próximo, nós também estamos a Deus. Aí Paulo, né? Paulo é o homem das palavras de fogo. Vai dizer assim: mas, no versículo 15, mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Né? É aquilo assim: sai daqui que isso aqui é meu. Né? Essa pastoral é minha, esse grupo é meu e ninguém tasca, né? Às vezes a gente fica muito amedrontado com o novo que chega, né? E Deus às vezes nos dá uma sacudida assim para a gente acordar. E essa carta de São Paulo aos Gálatas, nesse tempo que nós estamos vivendo, é isso. É uma sacudida para a gente acordar na fé, né? E procurar ser cada vez mais comunidade e entendermos que todos nós somos um só em Cristo Jesus. Não há diferença. Não há diferença em quem está há mais tempo e quem está há menos tempo, né? Quem está chegando agora, entende? Todos nós somos um só. E isso é que o Evangelho nos ensina. E a gente não pode, né, deixar que nos perturbem e corrompam o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está ensinando à comunidade. Por isso que ele escreve de próprio punho, porque isso era um problema grave na comunidade, entende? Porque os judaizantes, aquele Zé Povinho, estavam interpretando a liberdade de Cristo a partir das coisas passadas. Tem que cumprir a lei mosaica. Não é a lei pela lei, mas o que foi interpretado dela. Então, se vocês quiserem ser cristãos, vocês têm que ser circuncidados. E aí Paulo vai dizer assim: não, 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 basta a fé, basta que seja batizado. Vamos chegar lá. Vai lá, Dani, vira aí mais um slide. Então, nós temos agora a estrutura da carta, né? A estrutura da carta tem uma introdução, o corpo da carta e a conclusão, né? Na introdução, nós temos duas partes: a saudação e a exposição do problema, né? Paulo faz uma breve saudação e já chega já com força total, dizendo: olha, o problema é este. Paulo não tem meias palavras. Paulo já chega com o pé na porta. Né? Esse é o nosso Paulo, né? Que bom que nós pudéssemos ser assim, né? Sinceros, autênticos, falarmos a verdade das coisas. E Paulo, né, quando expõe o problema, ele é muito didático, porque ele começa assim: olha aqui, ó.
admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a um outro evangelho. Não que haja um outro, mas há alguns que estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Olha só, corromper o evangelho de Cristo. E aí Paulo vai dizer assim, ó: entretanto, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja banido, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebemos, seja posto de lado, não acrediteis. É porventura o favor dos homens que eu busco ou o favor de Deus? Eu quero agradar a Deus ou eu quero agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Está muito claro, né, meus irmãos? Está muito claro. Então, Paulo diz: olha, tem um problema aí. Isso assim me causa um espanto, uma surpresa. Como é que vocês deixaram o evangelho de Cristo para seguir um outro evangelho, uma interpretação que não é aquela que os apóstolos nos deram? Entende? Que não é aquilo que Jesus ensinou. E isso é muito fácil da gente identificar quando a gente está diante de um problema ou diante de uma situação. A gente só pergunta assim: será que Jesus faria isso? Entende? Será que Jesus faria dessa forma se ele tivesse aqui, vive presente, em carne e osso? Será que ele fazia assim? A sua consciência, né, que está escrita, né, que foi formada, está direcionada para o bem, vai logo acusar. Que Jesus só fez o bem, não é verdade? Então a nossa consciência nos acusa. Não, Jesus não faria isso. Jesus abaixaria, encontraria aquela mulher jogada no chão e a ergueria. Jesus faria, né, uma laminha e passaria nos olhos daquele cego, né, daquele deficiente físico do evangelho de ontem. Jesus ajudaria, Jesus acolheria o novo que está chegando. Ah, está chegando agora na igreja? Não, no primeiro lugar aqui você não vai sentar, não. Se quiser, sentar ali naquela cadeira, a cadeira suja, né? E aí o que você vai fazer? Não, meu irmão, sente aqui. Você é o convidado desse banquete. Tome aqui o primeiro lugar, você está sendo convidado. Compreende? É o que o Papa Francisco tem falado, né? Muito para a gente isso hoje, a questão do acolhimento na igreja, né? Ele tem dado provas concretíssimas disso. Bom, vamos lá, para o corpo da carta. Então, a carta está, no seu corpo, está dividida em 3 partes. Na primeira parte, Paulo faz uma defesa da justificação pela fé. Esse tema, justificação, é um tema assim bem assim diferente, né, daquilo que a gente está acostumado a ouvir. O que é justificar? Justificação pela fé. Então, quando Adão, né, e Eva pecaram, né, nós nos tornamos injustos, entende? Mas quando Cristo morreu na cruz por nós, ele nos justificou, ou seja, ele nos tornou justos. Mas para que essa justiça de Deus acontecesse na nossa existência, era preciso, né? É preciso que nós acolhamos, né? E o acolhimento, nesse sentido, da justiça de Deus na nossa vida, ele se dá pela fé. Ou seja, basta dizer, primeiramente, eu creio. E as obras, Arthur? As obras vêm depois, como expressão da sua fé. E não as obras antes da fé. Esse era um probleminha aqui. Entende? As pessoas estavam entendendo que só se circuncidar já bastava. Já estava justificado. Justificar é a mesma coisa que salvo, né? Quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos a salvação, né? Nós estávamos salvos, mas quando eles pecaram, nós perdemos a salvação. E Cristo conquistou essa salvação para a gente.
E uma vez que ele conquistou, então basta que a gente o quê? Queira essa salvação, acolha essa salvação. E o primeiro passo é acreditar que tudo aquilo que Jesus fez por nós foi para a nossa salvação. Entende? Primeiro acreditar e depois de crer, praticar, como expressão da nossa fé. Ao contrário do que pensavam os judaizantes. Para eles, bastava cumprir o rito pelo rito. Não precisava ter um compromisso de fé. Não precisava crer. Por quê? O rito já suplantava tudo, né? E o próprio Jesus vai dizer, olha, eu não vim abolir a lei, mas vim dar-lhe pleno sentido, pleno cumprimento. E aí, nessa esteira, Paulo vai dizer assim, olha, é preciso crer primeiramente, é preciso crer, é preciso crer. E aí ele dá as razões, né? Ele dá as razões pelas quais nós devemos crer. E aí ele começa, né? Nessa primeira parte, na defesa da justificação pela fé, se você pegar aí a sua Bíblia e ir acompanhando o que eu estou falando, você vai ver direitinho. Ele expõe o seu processo de conversão, relembra, né, uma querela que houve na Assembleia de Jerusalém, né, entre Pedro e Paulo, né, porque os pagãos eles precisam ser circuncidados para serem cristãos como os judeus, e aí acontece a assembleia, né? Pedro e Paulo ali, vamos discutir sobre isso, e aí chegam à seguinte definição, olha, os pagãos não precisam ser circuncidados para serem cristãos, né? Da mesma forma, os judeus que já têm essa prática, eles podem continuar sendo circuncidados, mas se eles quiserem ser batizados, eles não estão mais obrigados a cumprirem todas as práticas da lei. Entende? Que o seu povo, a sua tradição empreendia. Por quê? Porque Cristo já nos libertou, já levou a lei à sua plenitude, certo? Então, essa situação já está resolvida, né? Depois, Paulo vai expor à comunidade, olha, mas um tempinho depois, Pedro não entendeu isso. E ele foi um pouco hipócrita, né? Por quê? Alguns judeus que foram convertidos tinham medo de saberem que tomavam refeições com os pagãos, ou seja, não se misturavam. E aí, quando Pedro estava com os pagãos, era uma festa. Mas depois que chegavam os judeus, né, na sua maioria, né, e Pedro se distanciava dos pagãos. Não, ó, olha aí, ó, retomando a cena do evangelho, né? Não, nem conheço essa gente aqui. Por quê? Porque os pagãos eram considerados pessoas impuras. E aí Paulo, na carta aos Gálatas, fala sobre isso, a lei do puro e do impuro, né? E aí Paulo também vai dizer assim, olha, Pedro está errado quando ele toma essa atitude de exclusão, de segregação. Por isso que todos vós sois um só em Cristo Jesus. Aí você já está entendendo o porquê a igreja escolheu essa carta e esse versículo bíblico, né? E por fim, nessa parte, Pedro então defende a salvação pela fé e não pela lei. Ou seja, basta crer que o Senhor nos salvou, né? E depois de crer, sim, as obras, né, elas vão expressar, né? Elas vão expressar o seu ato de fé, né? Agora, quando você faz um ato de fé, quando você pratica as obras, e não crê, então de nada está valendo aquilo ali, entende? É o protocolo, é o rito pelo rito, entende? O que adianta eu estar dentro da missa, participando e eu não estou acreditando em nada ali, mas eu estou sentando, levantando, respondendo, coisa da. Mas para mim aquilo não está tendo valor algum, porque eu não estou inserido naquele contexto. Entende? Eu não estou crendo. Se eu não creio, não é possível ver os efeitos, não é possível sentir a presença. Por quê? Porque Deus está fazendo a parte dele, mas eu não estou fazendo a minha. Entendeu? Bom, no segundo item do corpo da carta, Paulo vai levantar os argumentos da justificação. Aí ele vai dizer assim, olha, vocês estão dizendo que as obras justificam,
Mas não é isso não, sabe por quê? Porque é a fé que justifica. E aí Paulo vai lá na raiz, isso é muito bom em Paulo, né? Ele vai lá na raiz, ele vai dizer assim, olha, Abraão, que é o nosso pai na fé, né? Pai de vocês, judeus, né? Pai nosso, né? Porque ele também era judeu, que é o nosso pai na fé, ele acreditou em Deus. Foi pela fé que ele acreditou em Deus. E pelo fato dele ter acreditado em Deus, ele, sua família e toda a sua descendência foram e são abençoadas pela fé. Pela fé. Entende? Então, vamos parar aí, né? Vamos parar aí, por quê? Tudo começou pela fé, e agora vocês querem colocar a obra na frente da fé? Não, não pode não. Olha aqui o que Abraão está ensinando para a gente. E às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente se esquece. E a lei nada mais é do que uma pedagoga. Ou seja, ela nos toma pela mão para nos levar até Cristo. E aí, quando nós somos apresentados a Cristo, a lei solta a nossa mão, porque agora é Cristo quem nos conduz. Não é? Nós não esperávamos o Cristo, ele chegou. E aí, ele não querendo reter todas as coisas para si, nos tornou participantes da sua salvação. E aí pediu que todos nós fôssemos batizados. E ao sermos batizados, né, nós nos revestimos dele. Porque já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Agora, esse processo, né, da nossa participação na vida de Cristo é realizado pelo Espírito Santo. É ele que é a amálgama, né? Ou seja, o nosso vínculo, a nossa união com Cristo. E aqui eu peço que vocês peguem aí na casa de vocês São Paulo aos Gálatas. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta aí, né? No livro dos Gálatas. São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Anota aí no papel. São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mais uma vez. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Muito bem. Então, vamos ler aqui. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? E vou ler na versão de Jerusalém. Aí vai dizer assim, olha, quando chegou a plenitude do tempo, Deus Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Quem é o Espírito do Filho? O Espírito Santo, que clama, Abba, Pai, de modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Ou seja, o Pai envia o Filho, que, por sua vez, nos dão o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, para que todos nós nos tornemos filhos de Deus e possamos chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho, Pai Nosso, né? Entrarmos na intimidade do Senhor. Olha que bonito, né? Nosso Deus é um Deus tão próximo, que nós podemos chamá-lo de Pai. Que beleza, né? Isso é de abrasar o coração, não é verdade? Isso tudo é realizado pelo Espírito Santo, né? Isso tudo é realizado pelo Espírito Santo. E Paulo não para por aí. Paulo vai dizer assim, olha, lembram da história dos filhos de Isaac? Né? Ele teve um filho com Agar, né? Porque Sara era estéril. Mas como Abraão acreditou, Deus deu
a bênção à descendência de Abraão e fez com que Sara tivesse um filho, o filho da promessa. Ou seja, pela fé, Deus honrou a fé de Abraão dando um filho chamado Isaque. E aqui nós temos uma outra live para a gente fazer sobre a historinha de Isaque, não é verdade? Fica a dica, hein, Padre Aldo? Né? Ou seja, Deus deu a Abraão o filho da promessa, Isaque. Olha aqui, tudo pelo movimento da fé. E esse povo, esses Zé Povinhos judaizantes, querendo que o povo de Deus, os cristãos, fossem circuncidados, querendo obra na frente da fé, quando na verdade é o contrário. Entende? É a fé que age pela caridade. Entendeu? E aí, no capítulo, na terceira seção do corpo da carta, né, nós temos ali as orientações, né? O que é e como eu devo, então, viver, como é que eu devo seguir se eu não preciso mais praticar a antiga lei. E aí Paulo vai dizer assim, olha, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas Arthur, mas isso assim parece... como? Como é que isso vai acontecer? Deixai-vos conduzir o Espírito Santo. A gente sabe que ele existe, a gente acredita, mas a gente não vê, né? A gente sente, né? Até sente, mas a gente não vê como é que eu vou deixar, como é que eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo. E aí Paulo vai fazer, né, um paralelo nas obras da carne e as obras do Espírito. E aí ele vai listar lá, né, no capítulo 5, quais são as obras da carne: fornicação, impureza, idolatria, feitiçaria, rixa, ciúme, né? Raiva, discussão, discórdia, divisão, inveja, bebedeira, né? Todas essas coisas que a gente sabe muito bem que acontecem, né? E aí ele vai dizer daquelas coisas que raramente acontecem, que são obras do Espírito. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio, né? Ou seja, quando você tem um domínio sobre si, né, está sendo ali tentado pelo demônio, né? Está sendo ali massacrado, mas está procurando ficar em paz. É o Espírito Santo que está conduzindo, meus irmãos. A gente precisa enxergar o Espírito nisso, nessas coisas, né? Precisa enxergar o Espírito Santo na mansidão, na mansidão. Nossa, eu gosto tanto de conversar com a senhora, porque não? Porque a senhora é doce, é tão mansa, né, que acalma o meu coração. Aquela pessoa não está cheia do Espírito Santo? Ela está tão cheia que ela está transmitindo isso ao ponto de acalmar o teu coração. Isso tudo por quê? Porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. É a riqueza da comunidade. É a riqueza da comunidade, né? Tem uns que não têm autodomínio, mas tem outros que têm mansidão. E aí a gente vai somando, né? E nos constituindo como o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. E na conclusão da carta, né? Paulo vai fazer as considerações finais, ele vai fazer uma síntese e vai dar a bênção, né? Interessante que Paulo está tão preocupado com isso, se vocês perceberem, o problema está tão arraigado na comunidade que ele está mostrando com muita clareza o que está acontecendo do início ao fim da carta, né? É uma cartinha com 6 capítulos. Olha, se você ler um capítulo por dia, em uma semana você já leu a carta de São Paulo aos Gálatas. Que beleza, né? Que belezinha, é uma leitura gostosa de se fazer. Quando eu preparei, eu tive que ler a carta toda, né? Quando eu comecei a preparar, eu li. Peguei uma tarde assim e li a carta toda, né? Porque a carta foi me envolvendo, né? E eu fui vendo ali a comunidade, né? Lá no seminário, na minha paróquia de origem, né? Nas paróquias por onde eu passei, eu falei assim, isso já aconteceu ali, isso já aconteceu acolá, lá na catedral, onde é que eu estou agora, né? Ou seja, a palavra de Deus é tão atual, que ela nos arrebata e faz a gente chorar de alegria,
faz a gente chorar de emoção, chama a nossa atenção, puxa as nossas orelhas, né? Meus irmãos, é um mês que a gente deve dar um impulso na vida, na palavra. Vida na palavra, guarda isso, vida na palavra. E nesse mês, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Dani, vamos para o outro slide, já começando já a nos encaminhar para o final, né? Então, a teologia da carta, ela é trinitária, né? Primeiro vai falar de Deus, Pai, né? É importante que, vejam, os pagãos não tinham essa noção, porque os deuses, para eles, eram seres superiores, distantes, e o Deus dos cristãos é um Deus paterno, é um Pai, que é a fonte e a finalidade de toda a missão apostólica. Dá um clique aí, Dani. E Jesus mostra isso. Tudo é para o Pai, né? Ele que é o enviado do Pai, ele que é a nossa salvação, ele é a plenitude da revelação, que a lei instruiu e encaminhou segundo a promessa feita a Abraão. Olha aqui, quando Deus disse para Abraão, né? Você, toda a sua família e toda a sua descendência serão abençoadas. Abençoados, né? Todos serão abençoados, aqueles que acreditarem no Deus único e verdadeiro. E quem é a bênção maior? É Cristo. Quando Cristo nasceu, Simeão disse assim: meus olhos viram a vossa salvação. Olha que bonito, né? O Simeão, aquele velhinho, recebeu aquela criança nos braços e entendeu que era Jesus Cristo. Outros, mais jovens, veem Jesus passar e não conseguem enxergar que nele está a salvação, que ele é o cumprimento de toda a lei, né? Mas isso só é possível para todo aquele que acolhe o Espírito Santo. Por quê? É pela ação do Espírito Santo que nós somos vinculados, como acabamos de ler agora em Gálatas 4:4, né? É o Espírito Santo que nos vincula à vida divina. Por onde? Pelo batismo. Ali que está o começo, né? E uma vez batizados, nós frutificamos na liberdade e no amor. Na liberdade e no amor, né? Agora, para que toda essa realidade, né, trinitária que nós estamos vendo aqui aconteça de fato, é preciso que tenhamos fé, né? Que é a nossa adesão à salvação que o Pai realiza em Cristo e nos alcança no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz Cristo à nossa existência, assim como trouxe Cristo no ventre de Maria, ele continua trazendo Cristo à nossa existência, nos faz gerar o Cristo para nos salvar. Que beleza, né? Olha quanta riqueza a gente tem para estudar essa semana, né? Hoje, nesse dia aqui, em que estamos em assembleia, né, vamos ler cada dia um capítulo da carta. Fica como dever de casa para vocês, tá bom? E depois nós vamos aplicar uma prova. Padre Aldo vai passar uma provinha para vocês. Estou brincando, meus irmãos, né? E agora, para o próximo slide, né, nós chegamos, então, à conclusão. Agora tudo fica mais claro. Olha lá. Com efeito, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego. Não há mais escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um só em Jesus Cristo. Olha aqui, vamos pegar aqui um exemplo, nosso querido Padre Aldo. Antes de Padre Aldo ser Padre Aldo, ou Cônego Aldo, né? Ele é o quê? Ele é batizado, como eu sou batizado, e a Dani também é batizada, né? Ou seja, todos nós, embora tenhamos uma missão na igreja, o Aldo de Souto Santos é o Padre Aldo, é o responsável pelo vicariato, o Arthur é o seminarista, né? Mas antes disso tudo, todos nós somos irmãos, né? A Dona Maria, que é do apostolado,
a dona Josefina, que é do batismo, o seu Antônio, que é do círculo bíblico, né? Antes de sermos de qualquer pastoral na igreja, somos um só em Cristo Jesus, porque nós fomos batizados. Todos nós possuímos na nossa existência a vida de Deus, o poder de Deus, e podemos frutificar isso na vida das pessoas que ainda não foram batizadas. Está aí a nossa missão, não é verdade? Isso passa, primeiramente, por uma atitude de acolhimento da nossa parte. Acolhimento com os de dentro e acolhimento com os de fora, né? Dá mais um clique, Dani. Se vivemos pelo Espírito pautemos nossa conduta. Aí Paulo, né? Lá no finalzinho da carta vai dizer: não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essas coisas só destroem a comunidade, só destroem o grupo, né? Agora, quando a gente olha para Cristo, né? Quando a gente olha para Cristo, tudo cresce. O Espírito Santo nos conduz, compreende? Né? A fim de que sejamos um só em Cristo Jesus. Dá mais um clique, Dani? E aí está a nossa referência bibliográfica, né? Que nós nos servimos deste texto que o Serviço de Animação Bíblica, né? Lá das Edições Paulinas, prepara com tanto carinho todos os anos para a gente, e a CNBB, que promulgou um texto base, né? Para nos orientar nesse mês da Bíblia, né? Nós pensamos aqui dessa bibliografia e de muitas outras, né? Mostro aqui para vocês, eu me servi também do comentário bíblico, né? Me servi também da própria Escritura, né? E de outras fontes que, no fundo, todas dizem a mesma coisa, né? Mas, às vezes, um enfatiza um aspecto de um lado, outro aspecto de outro, né? Mas estão aí, né? Dois materiais muito bons que você pode adquirir pelo site, né? Ou então lá na Livraria das Paulinas, e aprofundar com o seu grupo de círculo bíblico, aprofundar, né, na sua pastoral, porque também nós estamos aqui acolhendo outras pastorais, né? Outras pessoas que também não têm nem pastoral. Está chegando aqui marinheiro de primeira viagem, por isso seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Então, está aí o material para poder a gente aprofundar, né? A fim de que essa unidade que nós devemos ter, né? Uns com os outros, ela seja cada vez mais uma expressão viva de que Jesus está no meio de nós. Tá certo? Eu agradeço todo o carinho, toda a compreensão, toda a paciência nesta tarde aqui em que estivemos juntos nessa live formativa dessa assembleia online, né? Não deixamos de nos reunir, né? Numa assembleia virtual, né? Para estudarmos a palavra. Agora é pegar a Bíblia e mão na massa. 6 capítulos, você lê um capítulo por dia. Se der aquela vontade de ler tudo de uma vez só, não tem problema, mas lê com meditação, né? Lê com gosto, assim, saboreando, né? Como quando a gente come uma coisa muito gostosa, a gente saboreia, né? Do mesmo modo deve ser a leitura da palavra de Deus, né? Lê um trecho, né? Lê um trechinho, reza em cima daquele trecho, pergunta, né, para o Senhor: Senhor, o que queres de mim? Faz uma leitura orante, né, da palavra de Deus, e você vai descobrir quanta riqueza Deus tem para te falar e quanta riqueza você pode descobrir que você tem e pode fazer para o reino de Deus crescer cada vez mais na sua comunidade, no seu grupo de círculo bíblico. Muito bem, já falei para Chuchu. Muito obrigado, Padre Aldo, por todo o carinho. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa tarde. Muito obrigado também, querida Dani, Catarina e Léo. Um grande abraço. Nós te agradecemos imensamente, Arthur, né, por toda essa visão teológica, bíblica teológica, né, por toda essa linguagem pastoral. Já falei para você isso, né? Uma das coisas que mais me encanta em você é que você consegue, né, usar essa linguagem acessível às pessoas, né? Traduzir numa linguagem acessível para que todos realmente possam compreender e adentrar, né, e compreender toda essa beleza, essa riqueza da Sagrada Escritura. Então,
em nome do nosso vicariato, em nome de todos os grupos e círculos bíblicos, em nome da nossa coordenação vicarial de círculos bíblicos, quero manifestar a nossa imensa gratidão, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu sim dado à igreja, sobretudo, assim, o nosso vicariato sempre pronto, né, para servir. Conte sempre conosco, com as nossas orações. Estamos acompanhando você cada passo, tenha certeza da sua vocação. Se Deus quiser, né, logo, logo será um sacerdote, com a graça de Deus, e um grande sacerdote. Nós rezamos por isso, né? Então, a nossa vocação, ela se concretiza, vai se concretizando através, sobretudo, da oração do povo, né? O povo reza para aqueles que Deus tira do meio deles, né? E faz, assim, os seus profetas dos dias de hoje. Então, com certeza, você é fruto, né, de uma oração de uma comunidade, e que hoje essa comunidade, lá, a sua comunidade local, né, hoje ela se estende muito mais diante de todas as demais comunidades, sobretudo as 40 aqui do Vicariato Norte. É um privilégio, é um privilégio. Eu quero agradecer imensamente também a Daniele, né, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Daniele, pelo seu carinho, pela sua atenção, né, de estar hoje, em modo especial, esse dia 7, que nós celebramos, né, um dia tão significativo para todos nós brasileiros, né, e vocês que estão aqui nos assistindo, que Deus, assim, fortaleça, abençoe todos os grupos e círculos bíblicos, jamais venha se abater pelo desânimo diante de toda essa realidade que estamos enfrentando, mas que possamos aproveitar esse momento e ver e perceber a mão de Deus, mesmo os acontecimentos que muitas vezes nos machucam e nos ferem, né? E também nos preocupam. Mas a graça de Deus está presente na nossa vida para nos sustentar e nos fortalecer. Então, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, que nos acompanharam, né, Arthur? Graças a Deus, né? E mais uma vez, a nossa gratidão ao nosso seminarista Arthur. Gostaria de encerrar esse momento com uma oração, né, mais uma vez, pelo nosso país, né? Como falei, hoje, dia 7 de setembro, então, já pedindo a Nossa Senhora, mais uma vez, a sua intercessão, a sua graça, a sua bênção sobre todos nós. Gostaria, nesse período de pandemia, rezar essa oração tão bonita, que foi feita exatamente para esse período, né, que o Brasil e o mundo têm enfrentado esse grande desafio da Covid-19. Deus compassivo e misericordioso, rico em bondade e em fidelidade, lançai o vosso olhar sobre todos os vossos filhos e filhas, o amado povo brasileiro. Velai, Senhor, sobre os empobrecidos, fortificai os desanimados, iluminai os médicos e cientistas, assisti os agentes sanitários, concedei a sabedoria aos governantes. Nós vos recomendamos as pessoas e famílias afetadas pela Covid-19, desde o ano de 2020. Aqueles que se encontram em terapia intensiva, nas enfermarias, nos hospitais, em isolamento residencial. Os que não têm acesso aos recursos de saúde e meios básicos de assistência. Consolai, Senhor, as famílias enlutadas, que nem mesmo puderam velar os seus entes queridos. Concedei o repouso eterno às vítimas dessa terrível pandemia. Orientai os vossos filhos e filhas a serem solidários na hora do sofrimento e da dor dos semelhantes. Em vós, Senhor, depositamos toda a nossa confiança e esperança. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Nossa Senhora Aparecida, a quem invocamos com filial afeto, rogai por nós, povo brasileiro, que recorremos a vós. Vamos rezar essa Ave Maria, encerrando assim essa nossa assembleia, né, virtual, nosso Vicariato Norte, nesse tempo histórico que estamos vivendo. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo que Deus, de modo especial, abençoe neste dia, nesta tarde, abençoe todos aqueles que fazem parte dos ciclos bíblicos do nosso vicariato e que exercem esse trabalho tão bonito, tão importante na vida da nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus, que essa bênção, Arthur, se estenda sobre a sua vida também, sobre a sua vocação, né, que você está nesse processo aí, se preparando para a ordenação, se Deus quiser, o ano que vem a ordenação diaconal e depois sacerdotal, que essa bênção se estenda, alcance seu coração, confirme assim a sua vocação e a alegria de servir a nossa igreja. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa assembleia virtual dos Círculos Bíblicos do nosso Vicariato Norte. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço, tudo de bom.